Boa noite a todos e todas. Nós vamos começar devagarzinho. Hoje nós estamos reiniciando nosso ciclo de webinar. O ano passado nós fizemos 12 rodas de conversa com o nome de Os Arteterapeutas daqui e de lá. Esse ano nós estamos iniciando um ciclo que tem como tema central territórios expressivos, e hoje nós vamos trabalhar com a questão das cidades criativas e as contribuições que os arteterapeutas podem dar para que a gente possa viver melhor nas cidades em que nós residimos. E para levar essa roda de conversa, nós temos hoje aqui a Denise Nagem. Ela vai ser debatedora, né, na nossa roda de conversa, e a Denise, ela é arteterapeuta, ela é diretora editorial da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, é especialista em arteterapia, arquiteta e urbanista, então ela vai poder nos ajudar bastante nessa atividade de pensar a cidade. Ela também é focalizadora de danças circulares. Na realidade, ela é muitas coisas, não é, Denise? Ela coordena um curso de formação em arte-terapia, que se chama Têmenos, dá aula na pós-graduação de arte-terapia da Unipaz, de Goiás, e também num espaço em Aracaju, né, que se chama Espaço Entre Artes. E ela é consultora profissional do selo Casa Saudável. Então, Denise hoje vai nos ajudar a tecer essa trama, né, de nós conversarmos, afinal de contas, o que vem a ser essa história de cidade criativa. E aí eu vou apresentar os nossos convidados, o André Lobão, que já participou de algumas rodas de conversa o ano passado, sempre muito brilhante, né, na sua colaboração. O André é arteterapeuta, presidente da Associação de Arteterapia do Maranhão, ele é produtor cultural, é ator e contador de histórias, consultor em economia criativa, e ele também é, atualmente, assessor especial de desenvolvimento sustentável na Prefeitura de São Luís, no Maranhão, onde me parece que justamente se está tentando compreender melhor e implementar questões relacionadas às cidades criativas. E também vou apresentar um amigo de longa data, que é o Marco Antônio Carvalho Santos. Marco Antônio é musicoterapeuta, arteterapeuta, licenciado em música, com mestrado e doutorado em educação, pesquisador da Escola Politécnica de Saúde da Fiocruz. Mas antes de eu terminar e passar para a Denise, eu queria acrescentar aqui uma informação curricular sobre o Marco Antônio. Viu, Marco Antônio? E a gente nem combinou isso, hein? Então, assim, Marco Antônio trabalhou na Clínica Pomar, que é a instituição organizadora, né, dessa roda de conversa, há muitos anos atrás, eu sei, mais de 25 anos atrás, eu creio, e nós estávamos começando, né, éramos inexperientes, e o Marco Antônio já era um profissional muito experiente, né? Ele veio da área de jornalismo, naquela época ele coordenava o curso de musicoterapia no conservatório, e ele nos incentivou a escrever, cientificamente, como ele dizia, e ele era absolutamente assertivo com a equipe,
para falar da necessidade que nós tínhamos de escrever sobre o que a gente fazia em arte-terapia, e foi assim que a gente criou a primeira revista brasileira de arte-terapia, que foi publicado o volume 1 em 1994, e o Marco Antônio dizia também que a gente precisava fazer eventos científicos, e ele nos ajudou a organizar o primeiro Congresso Brasileiro de Arte-Terapia, não é mesmo, Marco Antônio? Porque você tinha experiência de organizar eventos, a gente estava morrendo de medo de fazer o primeiro congresso, e você ficou ali do nosso lado, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E eu me lembro que eu tive tanto medo que eu quebrei o pé, porque quando a gente quebra o pé, a gente não anda, né? E aí o Marco Antônio dizia assim, não tem problema não, a gente faz as reuniões no lugar onde você estiver, porque a gente vai fazer o congresso. Então, isso você esqueceu de botar no seu currículo, mas eu acabei de acrescentar. Nós, arte-terapeutas, devemos muito a você, né, a sua generosidade e a sua solidariedade com uma profissão que estava começando. Denise, agora eu passo para você. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Queria agradecer o convite de Ângela de estar aqui, né, de poder estar partilhando e ouvindo, né, tantas coisas importantes dentro desses novos olhares que a gente precisa ter sobre a nossa função de arte-terapeuta nas cidades. Eu já conheci um pouco dessa história do Marco Antônio, que a Ângela já tinha me contado, né, dessa importância da origem aí da arte-terapia, a importância que o Marco Antônio teve. Então, falta apresentar o nosso outro convidado, que é o Celso Luiz Falaschi. Ele é arte-terapeuta, tem especialização em arte-terapia pela Faculdade Vicentina, em parceria com o NAP. Ele é doutor em Psicologia, Ciência e Profissões, pela PUC Campinas, é mestre em Educação pela PUC Campinas também, graduado em Jornalismo, também pela PUC Campinas. Ele é fundador e presidente da ABJL, Academia Brasileira de Educação e Jornalismo Literário. Ele é cofundador e conselheiro da Cria Brasilis, que é uma associação brasileira de criatividade e inovação, organizador de vários livros e eventos na área cultural. Então, a gente vê que os nossos convidados de hoje eles estão bem capacitados para a gente debater esse tema tão importante. E apresentar a Ângela Filippini, não é? Que é a nossa anfitriã, é a pioneira da arte-terapia no Brasil. Ela é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, diretora acadêmica da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em Ecologia Social pelo EICOS, da UFRJ. E eu gostaria de acrescentar também que assim, a minha formação toda foi com a Ângela na Pomar, e tive o privilégio de trabalhar também com ela há muitos anos lá. Então, estou muito feliz com o convite, muito honrada. Então, eu vou passar de novo a palavra para a Ângela, para ela abrir os trabalhos. Então, vamos começar devagarzinho. Eu tenho uma pergunta, para todos os convidados, que a pergunta é como cada um deles vê a possibilidade do arte-terapeuta, com os instrumentos específicos do seu ofício, contribuir para que as cidades sejam mais criativas, mais vivíveis. Tem um livro que eu considero maravilhoso, que é o livro do Ítalo Calvino, que é As Cidades Invisíveis, e ele tem lá um trecho que eu acho muito interessante, que ele diz que dentro das cidades invivíveis, a gente precisa encontrar as cidades invisíveis, que serão essas boas cidades, para que a gente possa viver bem nelas. E eu queria ressaltar a importância para a nossa conversa hoje aqui de uma questão que é o direito cultural,
tá? Porque nós, arteterapeutas, a gente tem um campo de sustentação, de matéria-prima para o nosso trabalho, que é arte e cultura. Senão, como é que a gente vai trabalhar, não é mesmo? E a gente está vivendo um período que arte e cultura não estão exatamente assim colocadas no ranking das prioridades, né, das coisas que serão fortalecidas, enfim. Então, também pensar as cidades criativas é uma possibilidade das comunidades, né, das coletividades, tomarem para si o que sempre foi delas, que é a responsabilidade de mudar coisas, sem ficar esperando que alguém em algum lugar venha tomar o nosso lugar para mudar, né? E, eventualmente, a mudança não ser nem tão favorável assim. Então, Denise, a palavra é tua. Tá certo, eu vou estar aqui coordenando o tempo, né, e as falas. Então, eu queria agregar essa reflexão que a Ângela traz, né, porque, como a Ângela, né, informou, assim, eu comecei na arquitetura, minha primeira formação em arquiteta, e eu fiquei muito tempo afastada da arquitetura, mas de uns anos para cá, a arquitetura começou a voltar pelo lado da saúde, justamente por eu ser arteterapeuta e trabalhar com arteterapeuta há quase 20 anos. E aí eu descobri que existia uma ciência, né, que, na verdade, falava coisas que eu já intuía pelo meu conhecimento, pela minha prática, né, que as construções, né, as habitações, os lugares onde a gente trabalha, eles nos influenciam e nós também podemos influenciá-los. Então, eu descobri que existia uma ciência chamada geobiologia, ou biologia da construção, que fala justamente isso, que existe uma interação entre as pessoas e os ambientes, construídos mesmo pelo homem, e que dentro desses ambientes, os mais importantes são os ambientes onde nós moramos e onde nós trabalhamos. E vocês vejam, assim, a geobiologia fala que existem 5 organismos, né, em que a gente está inserido, que pode ser chamado de 5 corpos ou 5 peles. O primeiro é o nosso próprio corpo. O segundo são as nossas vestimentas, que tem muito a ver com a questão cultural, né? Como a gente se veste, tem muito a ver com o lugar onde a gente mora e com a questão cultural. Então, seria o nosso segundo corpo, segundo a geobiologia. O terceiro corpo, né, seria a nossa casa, o lugar onde a gente habita. O quarto corpo é quando você amplia um pouco mais isso, e aí você vai para o... Hoje até, se você mora num lugar que é muito grande, por exemplo, um condomínio, pode ser o quarto corpo, ou pode ser uma cidade, se a cidade for pequena. E o quinto corpo é o planeta. Então, todos esses corpos, eles agem de forma orgânica para nos trazer saúde, em todos os níveis. Então, isso é tão importante, que em 2004 a Unesco criou uma rede, que é a Rede de Cidades Criativas, que ela entende que é a criatividade que vai trazer essa melhoria de vida para as pessoas, não é? A criatividade nas cidades e, consequentemente, no nosso planeta, para cuidar desse quarto e desse quinto corpo de uma forma mais global, de uma forma mais macro, né? Então, até vou ler aqui para vocês o que diz, ó. A criatividade é um fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável. E aí eu coloco, por conta do olhar da geobiologia, para o desenvolvimento também de salubridade, né? De saúde psíquica. Então, eu vou repetir a pergunta que a Ângela fez, que é a nossa pergunta inicial, e aí vou dando palavra aos nossos convidados, né? Então, a pergunta é como o arteterapeuta poderá auxiliar na construção destas cidades criativas. E aí eu vou dar a palavra primeiro para o Marco Antônio. Então, Marco Antônio, 5 minutinhos para você dizer para a gente o que você acha disso. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar participando desse negócio aqui. A Ângela é um pouco exagerada, mas porque a gente trabalhou muito tempo junto. Eu participei de uma equipe onde eu ajudava a fazer o possível, eu tinha alguma experiência e passei a experiência, que eu acho que é um dos princípios que a gente vai trabalhar sobre criatividade, que é o princípio de solidariedade, né? Então, eu queria começar essa fala dizendo uma coisa, assim, que é um texto que não é meu, inclusive, é do Cristóvão Buarque, quando ele diz que as cidades são, ao mesmo tempo, provas de sucesso e de fracasso civilizatório, né? Quando a gente pensa na formação das cidades historicamente,
a gente percebe que a gente tem uma trajetória muito complicada com relação à formação das cidades. Eu estava lendo um livrinho que é um livro de um autor inglês chamado Raymond Williams, O Campo e a Cidade. E ele começa contando a formação de Londres, como Londres cresceu, né? Ele diz o seguinte: desde a primeira fase de expansão rápida, no final do século XVI, quando foi emitido, em 1580, um decreto contra novas construções, passando pelo século XVIII, se fizeram tentativas sucessivas de evitar que os pobres entrassem nas cidades. As cidades que Londres se tornou, durante muito tempo, a maior cidade do mundo, né, começou com isso, né? E uma das coisas que os poetas da época dessa época do crescimento das cidades chamavam a atenção era para o fato de que as pessoas estavam tendo uma experiência, que era uma experiência única na época, de viver numa multidão. As pessoas viviam antes no campo. No campo as pessoas se conhecem, né? Você conhece o seu vizinho, você conhece a pessoa que trabalha com você, você conhece os arredores, né? E com os vizinhos é muito mais fácil você desenvolver atitudes de colaboração, né? Quando há rixas, mesmo quando há conflitos, você sabe com quem você está lidando. Na cidade você não sabia. E isso foi um primeiro impacto de como as pessoas se tornaram solitárias nas multidões, né? Então, isso é um primeiro problema que a gente esbarra. Quando a gente pega essa questão do solitário na multidão, e quando a gente pensa nessa solidariedade que era típica das pequenas comunidades e encontra esse isolamento nas cidades, a gente esbarra com um problema, né? Como você vai encontrando esse esgarçamento da solidariedade, você vai vendo nas cidades um abismo que vai se desenvolvendo entre as pessoas, entre as regiões. A gente está num período, por exemplo, no nosso país, que junto com a pandemia, você está tendo um isolamento cada vez maior de pobres. Eu moro em Botafogo, eu nunca vi tanta gente dormindo na rua, né? Então, como é que a gente pode pensar que valores a arte-terapia pode desenvolver com relação à construção de uma cidade criativa? Você não pode ser criativo quando você passa fome e está na miséria, não existe criatividade aí. A criatividade supõe um mínimo de condições de sobrevivência, de vida, né? Então, eu acho que dos valores mais importantes que a arte-terapia pode desenvolver, baseado na própria ideia de arte, é que na arte você colabora. Você não pode montar uma peça de teatro sozinho, você não faz um filme sozinho, você não compõe para tocar numa banda se você não tiver outras pessoas com quem você divide isso. Um cara compõe, outro canta, outro cara arranja, outro toca, e você vai tendo redes que se formam e que são redes solidárias. Eu acho que uma das coisas, assim, talvez mais fundamentais para fechar, para não estourar o tempo, é que a gente não pode criar uma cidade solidária se a gente não tem pessoas solidárias. A gente não pode ter uma cidade criativa onde as pessoas se sintam sozinhas e se sintam elas contra os outros, ou elas apesar dos outros, ou elas ignorando os outros. Que é o que a gente tem visto, infelizmente, e desgraçadamente, no nosso país. A gente vive, hoje, no nosso país, uma das sociedades mais excludentes do mundo, com uma das desigualdades mais brutais, mesmo em relação a países extremos, como os países árabes, onde você tem produção de petróleo. Mesmo com relação a isso, a gente consegue ser mais excludente, né? O que cresceu no Brasil nos últimos anos foram os milionários e a pobreza. Só que um cresce nessa proporção e o outro cresce nessa proporção. Então, eu acho que talvez a grande coisa que a arte-terapia possa contribuir é no desenvolvimento de pessoas solidárias. Obrigada, Marco Antônio. E, assim, é bastante interessante isso que você traz, porque a gente, quando observa, às vezes, projetos pontuais nesses lugares, né, de necessidade social, de necessidade básica de tudo, e que tem projetos que estão ligados à arte, como que aquela comunidade se modifica, né? Então, como que isso realmente é importante para modificar toda uma comunidade, a partir de cada cidadão, né? Muito obrigada pela sua fala. Então, agora, a mesma pergunta para o André Lobão. O que você acha disso? Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Ângela, Denise, Marco Antônio, Celso,
Primeiro dizer que é um imenso prazer estar aqui dividindo com vocês esse espaço, começar o ano 2021 com esse projeto. Estive ano passado nesse projeto da Pomar, e eu acho que ele tem uma importância, uma relevância fundamental para a gente ampliar o olhar sobre a arte-terapia. Eu acho que é exatamente sobre isso que permeia a minha reflexão, Denise. Eu, como professor em formação de arte-terapia, eu costumo dizer sobre a necessidade de nós, arte-terapeutas, termos uma compreensão sobre o complexo cultural que somos enquanto pessoas, e o complexo cultural das cidades, o território onde a gente ocupa, né? A cidade como um grande complexo cultural e civilizatório. A cidade como um grande complexo cultural e civilizatório, então existem aí todas as questões sombrias e todas as questões luminosas. E quando a gente fala sobre cidades criativas, além do referencial que você trouxe do fortalecimento das redes de cidades criativas da Unesco, a Assembleia Internacional da ONU, ela declarou a economia criativa como um campo estratégico para o desenvolvimento sustentável em 2021. Né? Há pouquíssimo tempo também a ONU declarou que para a pandemia, o resgate das cidades é imprescindível que se comece resgatando os aspectos culturais. Nada deve ser feito que não seja pela cultura. Né? Então, eu acredito que quando a gente abre um diálogo sobre essa questão das cidades criativas, eu trago algumas reflexões sobre a cidade como espaço de criação, a cidade como espaço político, a cidade como um espaço de uma perspectiva de governança participativa. Né? E o Marco Antônio trouxe uma questão fundamental, que é o processo colaborativo. Eu, como consultor de economia criativa, esse é um dos maiores desafios que nós temos hoje, na atualidade, que é recuperar o que hoje se chama de novas economias. A Unesco chama de novas economias a economia criativa, a economia colaborada, a economia cooperada, a economia multivalor, mas, na verdade, são economias que nós esquecemos. Marco Antônio foi perfeito quando ele fala sobre isso, porque, na verdade, a gente está tentando resgatar um valor que é de comunidade. Né? Sobou Funsomé, que é uma educadora do Burkina Faso, né, ela tem um trabalho riquíssimo exatamente sobre o valor da comunidade. Ela fala sobre o abraço da comunidade, né, o sentido que cada um de nós temos nesse processo. Então, eu acredito que nós, arte-terapeutas, temos um papel fundamental como mediadores de sentidos para proporcionar uma reconexão com aquilo que nós esquecemos. E a arte e a cultura, para mim, todos nós sabemos que ele é o campo riquíssimo do ponto de vista simbólico, do ponto de vista arquetípico, do ponto de vista mítico e do ponto de vista ritualístico, para que essa reconexão, essa conexão, ela seja feita. Né? As teorias oraculares, elas falam sobre isso, né? As experiências do oráculo, eles dizem que o oráculo ele é uma experiência de autoconhecimento, porque faz com que nós relembremos aquilo que nós esquecemos ou que nós possamos tomar consciência sobre algo que nós ainda não conseguimos iluminar, nós não conseguimos ver. E hoje, o maior complexo civilizatório que nós temos nas cidades é a desigualdade social. No Brasil, isso é, para nós, o principal indicador de miséria, de violência, né? E nós somos acometidos por uma experiência do medo. A violência dentro do processo de desigualdade social nos trouxe o medo, e o medo nos tirou das cidades, o medo nos tirou do espaço público, o medo nos tirou das praças, do convívio. Né? Aqui eu tive a oportunidade de conhecer uma tese de mestrado muito interessante, você que é arquiteta vai se interessar por isso, que é a ausência das calçadas como barreira para a conexão afetiva, né? Porque as pessoas deixaram de se encontrar, as pessoas não estão mais na porta, elas não estão mais se encontrando nesse processo. Então, as redes solidárias, elas se esgotaram nesse sentido, e nós perdemos a confiança no outro. Né? Então, eu acredito que nós, arte-terapeutas, somos mediadores, né? Temos uma importância muito grande de sermos mediadores desses sentidos, para que nós possamos, através de uma experiência criativa, com ferramentas da arte, com ferramentas da cultura, proporcionar essa reconexão. E uma coisa que eu bato sempre, para finalizar a minha fala,
que é a necessidade da gente ampliar o olhar do papel social do arte-terapeuta, né, enquanto mediador desses complexos culturais. A gente tem que definitivamente sair de dentro desses espaços fechados e ampliar o olhar para esses complexos culturais, civilizatórios, individuais e coletivos, né, porque a gente precisa olhar para essa complexidade que é o ser humano e a cidade a partir da sua diversidade, das suas memórias, dos seus personagens, das pessoas, dos seus territórios, das suas localidades, das suas histórias, né, e tudo o que é organizado e contado na construção dessa perspectiva de identidade, de pertencimento. Hoje, o que a gente tem como um grande vazio afetivo tem muito a ver com uma perda de sentido. O sentido sobre o que nós somos, o sentido sobre o que nós conectamos, que tem a ver com essas questões afetivas que estão no campo cultural, porque ela tem a ver com o processo de identidade, tanto identidade pessoal como identidade coletiva, né? Então, para mim, o arte-terapeuta ele exerce um papel fundamental na reconexão, como mediador para reconectar sentidos afetivos nesse processo de construção das cidades criativas. Obrigada, André. Realmente, assim, a sua fala me fez visitar a minha infância, quando você falou das calçadas, né? Eu sou uma carioca de subúrbio, continuo morando no subúrbio, e eu me lembro que, fim de tarde, todo mundo ia para as calçadas das portas das suas casas conversar, trocar, e quanto que isso era afetivo, né? E a gente precisa, de fato, resgatar isso, se não é mais dessa forma, de uma outra maneira criativa, né? E aí a gente está tocando, a partir da cultura, desse segundo corpo aí, nessa segunda forma de existir, né? Que é a partir desse corpo físico. Então, a gente é como se fosse o segundo passo. A gente existe aqui fisicamente, mas a gente precisa tomar conta, uma posse de uma maneira mais afetiva desse segundo corpo cultural. Obrigada, André, pela sua fala. E agora a mesma pergunta para o nosso terceiro convidado, que é o Celso Falaschi. Olá, boa noite a todo mundo. Ângela e Denise, muito obrigado pelo convite para estar com vocês nessa noite tão enriquecedora, já pelas introduções que cada um de vocês foi trazendo, né, nesse nosso início de conversa, e pegando um pouco nos ganchos de cada uma das falas, né, eu gostaria de trazer a importância de nós pensarmos a arte-terapia como uma atividade que pode enriquecer e resgatar os espaços de território de cada cidade, né? Para que as pessoas, por meio da arte-terapia, seja pelo atendimento em ateliês arte-terapêuticos, mas principalmente pelos atendimentos nos equipamentos públicos, tipo o SUS, né? Podemos resgatar esse espaço territorial, esse direito de termos espaço, de usarmos as calçadas, as ruas, as praças, que nós não podemos usar mais, né? Nas médias e grandes cidades, isso é algo que está em desuso, né? E eu vejo isso como essencial, né? Essa retomada do território, para que nós consigamos resgatar também a identidade cultural de cada um de nós, enquanto pessoa, e da coletividade como um povo, né? Eu acho que eu penso muito seriamente sobre isso, que sem esse resgate da identidade cultural, nós não conseguimos fazer cultura. E quando eu falo identidade cultural, não é levar as pessoas para um teatro municipal para ver um concerto, para um salão de artes, mas é resgatar a cultura de cada um, né? O que cada um traz da sua cultura, da sua história, do seu baú de memórias, da sua trajetória, do seu processo migratório, do seu processo de instalação na nova cidade, do seu trabalho, as suas relações. Então, a partir do momento em que nós conseguirmos, né, através dos movimentos, dos projetos culturais, dos projetos artísticos, da arte-terapia, resgatar esse território como um espaço de identidade individual e coletiva, nós conseguiremos, né, a médio e longo prazo, é bem verdade, fazer uma cura da nossa população, né? Que, como todos já falaram anteriormente, nós estamos num processo de empobrecimento de cognitivo, cultural, eu acho que jamais visto no Brasil, né? Talvez nem mesmo na época de Casa Grande e Senzala, nós não tenhamos passado por um processo
tão assintoso de se tirar o nosso direito, né, de frequentar os espaços, de estarmos indo e vindo, e de termos as nossas manifestações culturais. Precisamos essencialmente disso. E, particularmente, eu penso muito nessas histórias que cada pessoa pode contar, né? E aí eu trago um pouco dessa reflexão de que nós trabalhamos muito na arte-terapia a produção plástica expressiva como um símbolo importante para o resgate de todas as manifestações, né, da população, das pessoas e da clientela, mas eu gosto muito de trazer também, até por conta, como Marco Antônio, também jornalista, do meu trabalho como produtor cultural, como escritor, de trazer também a palavra como símbolo. A gente não pode deixar de esquecer que cada letra é um símbolo, que cada letra que se junta com uma outra formam sílabas, sílabas formam palavras, palavras formam sentenças, sentenças formam parágrafos, parágrafos formam histórias, e contam histórias magníficas. Todos nós temos histórias para contar. Isso vem da nossa ancestralidade mais remota, a nossa capacidade de contar história, e a palavra, eu acho que ela precisa entrar nesse processo para que, à medida que nós consigamos resgatar as histórias que cada um tem para contar, das suas manifestações na roça, seja no interior do Paraná, seja no interior do Nordeste, seja no interior do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, das Minas Gerais, onde quer que seja, né? Quais são as nossas manifestações culturais? Quais são as nossas manifestações gastronômicas? Quais são as histórias dos meus ancestrais? São os indígenas, são os africanos, são os italianos, são os portugueses, são os espanhóis, são os japoneses, são outras e tantas outras etnias que formam esse grande caldeirão que nós somos, né? E que o Domênico de Masi tão bem coloca, que talvez seja o caldeirão mais fantástico que tem no mundo, justamente por conta dessa mistura, onde um palestino e um israelense conseguem conviver, né, com uma porta do seu comércio lado a lado, sem fazer guerra. Então, nós temos todas as condições, mas há também aí um campo, né, energético, há um campo político, né, que não permite que essa manifestação aconteça, justamente para tentar manter o domínio das pessoas. Então, particularmente, eu penso que se nós conseguirmos, né, um trabalho social, um trabalho de campo, sairmos dos nossos ateliês terapêuticos, dos nossos consultórios, das nossas associações e formos para as ruas, para as praças, o que nós podemos fazer para resgatar essas histórias? E, ao resgatar essas histórias, devolver a essas pessoas a identidade cultural que elas perderam nessa trajetória toda. Então, eu acho que isso pode ser um trabalho magnífico, pode ser uma contribuição fantástica da arte-terapia. Que baú de memória que cada um de nós tem para abrir essas comportas e deixar que as histórias jorrem maravilhosamente, para, através dessa contemplação dessas histórias, para essa troca de histórias, todos se identifiquem enquanto uma nação brasileira, e a gente consiga, a partir daí, elevar o patamar de cultura dessas pessoas, dessa população como um todo, e nessa elevação de patamar, talvez a gente consiga aí uma transformação social que nós tanto esperamos já há tanto tempo, né? Então, assim, para deixar essa sementinha, né, e deixar um pouco mais para um segundo momento, eu vou deixando essa cutucadinha, né, para todo mundo, né, pensar sobre isso. Estou muito feliz de estar vendo aqui alguns ex-alunos do Ceará, de São Paulo, de vários lugares, né, acho que também temos aí de outros lugares, né? Então, estou muito feliz que as pessoas estão atendendo esse convite para estarmos discutindo o que são cidades criativas, o que é que nós podemos fazer para tornar as nossas cidades cada vez mais criativas, não é verdade, gente? Então, fica essa minha mensagem por enquanto. Obrigada, Celso. Realmente é muito importante, né, que a gente resgate essa identidade cultural, e realmente, principalmente depois desse tempo de pandemia, que as cidades estão tão esvaziadas, né, porque estamos todos nós nas nossas casas, refugiados. Então, a gente vê que as identidades realmente estão se perdendo. E eu acho que até mais do que a identidade, a gente, pensando num olhar mais profundo, a alma dos lugares está ficando esvaziada, né? Existe um conceito que é o espírito do lugar, Uhum. é o genius loci, é o espírito do lugar, isso, que existe dentro da mitologia, mas que a arquitetura também pega mais recentemente, falando justamente dessa interação entre lugar e identidade,
né? E entender que o planeta tem lugares que são lugares mais confortáveis de se estar e menos confortáveis. Isso tem a ver com essa alma do lugar. E aí eu também me lembro de Hillman, né? A partir de um livro que eu sou apaixonada, que é Cidade e Alma, que ele fala que tudo tem alma, é o conceito da Anima Mundi, né? Tudo tem alma, não são só as coisas criadas por Deus ou, né, pelo ser maior, que seja lá a gente denomine como quiser, né, de acordo com a nossa crença, mas tudo que o homem constrói tem alma. E se a gente deixa de construir, a gente esvazia essa alma, né? Constrói de uma forma arquitetônica também, mas a gente constrói com a nossa arte, a gente constrói com a nossa narrativa, a gente constrói com as nossas histórias, porque a gente vai, a partir da cultura, trazendo a alma de novo, né? Não só para as nossas vidas, mas para os lugares que a gente habita. Então, eu queria agora passar a palavra para a Ângela, para ela dar um arremate, né, nessas reflexões. Obrigada. Primeiras. Então, eu queria compartilhar, né, com todos e todas. Tem um escritor que também é um jornalista, que é o Zuenir Ventura, e ele escreveu um livro que se chama A Cidade Partida, né? E ele vai falar justamente da exclusão, né? Essa exclusão social, econômica, e, sobretudo, a exclusão da informação, né? Eu queria voltar à questão do direito cultural, porque eu penso que o arte-terapeuta ele pode fazer essa ponte, e ele realmente pode trazer um tipo de informação criativa, artística, que faz muito bem à alma e à saúde das pessoas. Então, eu vou aproveitar o convite, desafio que o Celso fez, e vou contar uma história para vocês, que é uma história real, né? Mas a história é real. É uma história de duas estagiárias de arte-terapia que trabalhavam com um grupo de mulheres de uma vida muito precarizada numa comunidade aqui do Rio que se chama Morro dos Macacos. Quem é do Rio sabe, né? Localizou. Quem não é assim, é uma favela muito violenta, né? Enfim. E aí, quando o estágio estava lá pelo meio, essas estagiárias quiseram estabelecer essa ponte, né, que desconstrói a cidade partida, e resolveram levar essas mulheres num lugar muito bonito que tem aqui no Rio de Janeiro, que se chama Centro Cultural do Banco do Brasil, porque estava acontecendo um conjunto de filmes sobre mulheres, e mulheres com vida muito semelhante às delas, só que de outros países. E elas acharam que as mulheres iam se sentir qualificadas de se ver, né? De alguma maneira, as suas questões discutidas. E aí providenciaram a condução, né, para levar, que fica no centro da cidade, e o festival de cinema estava acontecendo, eu creio que no 3º andar. Quando elas chegaram no Centro Cultural do Banco do Brasil, tinha uma fila imensa no térreo, porque estava acontecendo aqui no Rio uma exposição do Paul Klee, que foi uma exposição assim que as pessoas ficavam 2 horas na fila, aquela coisa. Aí as estagiárias convidaram as mulheres para subir para ver os filmes, o curta. E aí as mulheres se viraram para as estagiárias e disseram assim: não, nós vimos que tem uma fila muito grande ali e nós achamos que deve ter uma coisa muito boa no final dessa fila. Nós também queremos ver. Assunto encerradíssimo. Elas entraram na fila e ficaram lá um tempo enorme, porque a fila demorava, mas elas viram a exposição, se deliciaram com a exposição, e teve uma coisa que chamou muito a atenção delas, que havia visitas guiadas de crianças das escolas, em paralelo com os adultos dentro da exposição. E elas olharam aquilo assim, com um certo estranhamento. Quando chegou 6 horas da tarde, a van que ia levar de volta já estava lá embaixo, numa rua de muito movimento. Quem conhece o Rio, 1º de março. O motorista enlouquecido, porque não pode estacionar, aquela coisa. E aí as estagiárias, vamos, que precisamos pegar a van. Aí elas viraram para as estagiárias e falaram assim: não. Nós queremos dar uma volta aqui perto porque nós não conhecemos esse lugar e nós queremos ver que lugar é esse.
Desespero das meninas, desespero do motorista. Elas falaram assim, mas nós não vamos demorar. E aí, 30 minutos depois, elas voltaram, né? E deu tudo certo. Voltaram, pegaram a van, foram para a comunidade. Isto foi numa sexta-feira. No domingo, essas mulheres voltaram ao Centro Cultural do Banco do Brasil com suas crianças, suas vizinhas e as crianças das vizinhas. E, assim, toda vez que eu me lembro dessa história, estou aqui toda arrepiada, porque isto é a apropriação cultural dos espaços da cidade. É assim que a gente faz uma cidade criativa. É assim que a gente termina com uma cidade partida. Nós sabemos que tem um lugar bonito que se chama Centro Cultural do Banco do Brasil e que as coisas são gratuitas, mas tem muita gente que não sabe. É responsabilidade social nossa, e aí, como arteterapeutas, de estabelecer essa ponte. Nós trabalhamos como criativo, então vamos compartilhar essas informações que nós temos. Como que a pessoa vai ser criativa se ela mora num lugar que não tem saneamento, que ela não tem um atendimento de saúde, que as escolas não funcionam? Ela é criativa, mas ela poderá ser muito mais criativa se ela for auxiliada, se ela tiver um suporte. E eu acho que isso é responsabilidade nossa também. Aí, Denise, é contigo agora. Então, pegando essa deixa aí que é responsabilidade nossa, né? Nossa como indivíduos, como habitantes dessas polis e também como arteterapeutas, eu quero falar de acupuntura, tá? Acupuntura. Não enlouquecer. Então, vamos pensar ali na acupuntura que a gente conhece normalmente, né? Que vai tratar ali, toca num ponto e traz uma reação em cadeia para todo o corpo, né? Aquela agulhinha enfiada ali pelo profissional que sabe fazer isso. Então, esse conceito, a gente também tem esse conceito de acupuntura, por exemplo, na geobiologia, porque o planeta não tem só lugares bons para a gente morar, para a gente habitar. Tem lugares maravilhosos, né? Lugares de poder, mas tem os lugares que têm umas energias ruins, que às vezes precisam de tratamento, precisam de cura. Às vezes tem rios subterrâneos, tem pontos de energia magnética que não são bons. Uma coisa legal da gente descobrir um lugar bom, solta os animais e veja onde eles dormem. Onde eles dormirem, você chega eles para o lado e dorme lá, o que é o melhor lugar. Né? Eles sabem os lugares bons e os lugares ruins. Mas, às vezes, imagina, gente, a cidade ocupa todo, né, um vasto território. Será que todos os lugares são bons? Não, não são. Em termos de planeta mesmo que eu estou falando. Então, a gente tem um conceito da acupuntura na geobiologia, que é colocar, dependendo da área que você quer atingir, você coloca uma grande pedra que vai funcionar como agulha da acupuntura. E ela vai começar a trabalhar aquela energia a partir daquele ponto e vai afetar toda a região em volta. E a gente tem um político, arquiteto e urbanista curitibano, né? Não sei se ele é curitibano, mas ele é do Paraná. Ele foi 3 vezes prefeito de Curitiba, uma vez governador do estado, que é o Jaime Lerner. Ele tem um livro que ele fala sobre acupuntura urbana, que é justamente isso, é esse trabalho pontual sobre a cidade. Porque quando você trabalha pontualmente ali, da mesma forma que a acupuntura faz no corpo da gente e que a geobiologia faz no planeta, vai afetar toda uma região. Então, ele entende que essa acupuntura, que agulha seria essa? Então, ele diz que é a intervenção na identidade cultural, na relação com o ambiente natural, trabalhar nas atividades econômicas, produzindo reações em cadeias positivas e aprimorando todo o entorno. Então, é assim, a gente tem sempre muitas ideias, mas, na verdade, o trabalho ele é executado com ação, com essa acupuntura, né? Então, trazendo essa ideia da acupuntura, né, do trabalho pontual, a gente vai para a segunda rodada de perguntas. E aí, pensando primeiro nesse lugar mais macro, nessa visão mais macro, eu vou perguntar para o André. Qual seria o papel, a função das pessoas, essa acupuntura dos indivíduos na construção dessas cidades criativas? Bom, primeiro dizer que eu estou encantado com as coisas que eu estou ouvindo aqui hoje nessa roda de conversa, que falas maravilhosas, a gente está conectando sentidos muito importantes. Eu vou sair um pouco da teoria e vou para as histórias, né? Eu acho que a gente conecta mais afeto. Eu sou um defensor, Denise, do local,
né, e você tocou essa coisa da acupuntura, desse ponto estratégico, né, há quase 2 anos eu voltei a morar na casa que foi dos meus pais, após a morte do meu pai, e essa casa fica numa periferia aqui de São Luís, hoje mais próxima do centro, né, em função do crescimento da cidade, mas foi um lugar em que eu morei antes de voltar para cá há quase 30 anos, então eu conheço todas as pessoas do lugar. E eu passei, a pandemia quando iniciou, eu estava aqui dentro dessa casa, e realmente foi muito significativo estar dentro desse lugar, exatamente porque eu consegui acionar uma rede solidária nesse processo, que é tudo que está no entorno, né, a padaria que está aqui na próxima rua, a quitanda que está aqui na outra rua, né, o barbeiro que está aqui do lado, todas as pessoas se conhecem, né, e aconteceu um fato muito interessante outro dia, porque eu cheguei já um pouco tarde, a padaria fecha às 20 horas, eu cheguei, o portão grande já estava fechado, e eu parei para comprar um sabonete, eu só me lembrava que meu sabonete tinha acabado quando eu chegava em casa. E aí eu cheguei, eu falei, gente, eu quero só um sabonete. Aí alguém perguntou, mas o que é que ele quer? Aí alguém de dentro gritou assim, gente, é o André. Aí eu falei assim, André, não, então peraí, abriram a padaria novamente, eu entrei para comprar esse sabonete, né, e voltei. Isso me deu uma conexão afetiva, né, quando eu chego nesse lugar, eu sou tratado pelo nome, as pessoas sabem que eu sou aquele que não vou sair com as sacolas de plástico, que eu vou levar tudo dentro do saco de papel, né? Então, eu acho que nós estamos passando por uma reconfiguração no sentido do lugar que tem a ver com o local, né? Quando a gente fala do macro, acho que nós temos um dever primordial agora de retornar, de olhar para esse local e o que esse local nos lembra ou nos retorna em termos de sentidos afetivos. E o quanto a gente se sente seguro quando a gente olha para esse local. Eu tive uma outra experiência como consultor de economia criativa, que a gente pediu depoimento de uma empreendedora criativa, transista, que ela tinha que falar em 5 anos qual era a expectativa sobre o negócio criativo dela. E ela, em prantos, num choro compulsivo, ela disse, eu não tenho como falar sobre isso, porque eu sou uma mulher negra de 21 anos, que mora numa periferia, e eu fui ensinada a pensar sobre estar viva no dia seguinte. Com 21 anos, eu já perdi 10 amigos de infância antes que eles completassem 18 anos. Né? E aí tem a ver com essa cidade partida, né? Que a Ângela trouxe, e ao mesmo tempo esse espírito do lugar. Então eu acho que o grande desafio da gente hoje, enquanto pessoas, é fazer essa reconexão com o local, e o que esse local tem para nos dizer. Aqui em São Luís, a gente vive um desafio muito grande. Ontem eu estava numa reunião sobre Alcântara. Alcântara é uma cidade que fica dentro da grande área metropolitana de São Luís, é quase uma península, né? O acesso de lá é fluvial, a gente vai de barco. E dentro de Alcântara está instalada a base de lançamento, né, da Agência Aeroespacial. Isso tem um impacto gigantesco nesse território, né, e agora o Ministério de Ciência e Tecnologia quer a força de desenvolver o território de Alcântara, senão eles vão perder um posicionamento no business internacional aeroespacial, né, da base de lançamento. Estão lá há 30 anos, né, num processo predatório e exploratório gigante, e agora eles estão tentando rever isso, e nós fomos acionados para mediar isso. E ontem, numa conversa com o governo de Alcântara, a gente conseguiu trazer coisas à tona de o quanto a tentativa de tornar esse lugar macro está destruindo com o local, está destruindo com todas as suas memórias e todos a sua noção de pertencimento, né? Que é quando a instituição chega lá. Em Alcântara tem mais de 10 comunidades quilombolas. Uma das características de Tamatatiua, dessa cidade quilombola, é a cerâmica que eles fazem, que é torta. Né, eles têm uma simetria diferenciada, e durante muito tempo o Sebrae tentou desentortar a cerâmica de Tamatatiua, e foi uma briga, né, porque essa cerâmica não vai entrar no mercado, ninguém vai comprar essa cerâmica, e eles relutantes diziam que jamais fariam de uma outra forma, porque aquilo tinha a ver com a sua ancestralidade, foi como eles aprenderam com as velhas e com os velhos daquela comunidade. Então, para finalizar minha fala, hoje,
quando a gente fala de cidades humanas, cidades criativas, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, a pauta são as novas economias, né? Eu falei lá no começo, a economia criativa, cooperada, colaborada, multivalor. E a minha crítica é sempre dizer que isso não tem nada de novo, né, que nós simplesmente nos esquecemos que essa dinâmica econômica ela já é praticada pelos nossos povos quilombolas, indígenas, povos de terreiro, povos ribeirinhos, povos amazônicos, porque eles sim vivem o verdadeiro sentido da comunidade. Né? Então é uma economia de subsistência, porque tem a ver com manter vivo todo aquele território e todas aquelas pessoas. Né? Eu costumo dizer que tem muito a ver com a imagem arquetípica do caçador. O caçador, quando ele sai, ele só volta para a aldeia se a caça alimentar a aldeia inteira, né? Porque se não alimentar essa aldeia, vai padecer. E se a aldeia padece, ele perde o sentido de ser caçador. Né? Então, eu acredito que dentro do desafio do macro é olhar para o local. Que lindo, André. Nossa, que coisa linda assim, a gente poder ouvir dessas suas experiências, né? Tão conectadas com essa sua cultura aí, com essas experiências pessoais mesmo, que eu sei que você vive isso, você não é só sua fala, você vive isso, né? Te conheço o suficiente para saber. Então, aí agora eu tenho uma proposta para o Marco Antônio, para a gente olhar mais para o micro, né? Que assim, eu gosto muito de um autor, um arte educador, Duarte Júnior, que ele nos alerta para a nossa necessidade de voltar a ser seres estésicos, seres que percebem as coisas, porque a gente está muito embotado, né? Existe uma ideia de que as funções da tipologia mais importantes, né, são pensamento, sentimento, sensação e intuição ficam meio esquecidas, a gente fica anestesiado. Ele fala muito o livro todo nesse conceito de não ter mais estesia, não ter percepção das coisas. Então, muitas vezes, a gente acredita que a gente não tem criatividade, que a gente não tem ação, que a gente não pode fazer as coisas. Então, pensando nessa questão, né, de muitas vezes a gente não acreditar nessa nossa capacidade perceptiva, nessa nossa criatividade, então a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: embora muitos autores considerem a criatividade uma qualidade presente em todos os humanos, muitas pessoas ainda consideram a criatividade uma coisa excepcional, que só poucos possuem. Como que você acha que a arte-terapia pode contribuir para a criatividade possa ser vivida no cotidiano de cada pessoa? Isso é uma coisa curiosa, né? Eu vou dar assim, 2 exemplos. Eu sou professor de música também, além desse negócio, trabalho na Fiocruz e trabalho com adultos e com crianças, com adolescentes. Né? Eu vou contar uma experiência com adultos, com o pessoal de educação de jovens e adultos, e uma pequena com um menino de 14 anos. Os adultos eram o seguinte: a gente tem na escola lá, não sei se quem é do Rio conhece, talvez conheça a Fiocruz. A Fiocruz é um grande campus constituído por um conjunto de instituições que vão desde a Escola Nacional de Saúde Pública até o IOC, que é um instituto de pesquisa de biologia e de farmácia e tal. Tem hospital lá dentro, é um mundo lá dentro, é um negócio bastante grande. Só que é cercado por comunidades que são áreas extremamente pobres e áreas extremamente violentadas. Eu não digo violentas, digo violentadas, porque a polícia entra lá atirando, com camburão blindado atirando. Então, é um negócio complicado. E a gente atende o pessoal adulto em escola, num trabalho de educação de jovens e adultos, de noite. Né? Eles vão para lá. Então, me pediram, às vezes, o seguinte: mas faz um trabalho de música com o pessoal, porque a gente de noite não tem professor de música. Eu falei: não, tudo bem, vamos lá. Aí fui. Eu juntei um grupo, né, e tinham assim 8, 10 pessoas. Falei: esse grupo é grande demais, a gente vai subdividir, porque hoje a gente vai fazer um trabalho aqui. Fizemos uma opção de jogos antes e tal. Falei: cada grupo de 3 ou 4 vai compor uma música. Aí eles ficaram assim, olhando para a minha cara e falaram: professor, a gente não sabe fazer música. Todo mundo sabe fazer música. Todo mundo sabe fazer música. Vocês não cantam samba aí? Todo mundo canta samba, né? Eu falei: pois é. Então vocês vão fazer um samba. E vão. A gente vai gravar depois. Eles ficaram mais horrorizados. Vai gravar, professor? Eu falei: vamos gravar. Aí separaram, dividiram, riam as gargalhadas. Eu falei: bom, vamos ver que diabo sai daí. Em 15 minutos, todos os grupos tinham feito um samba.
gravaram, ficaram na maior euforia. Olha, esse negócio rendeu o papo lá. O pessoal depois veio me falar, o pessoal da ISA, o que você fez com aquele pessoal que eles voltaram nessa animação aí esses dias todos? Não, eles fizeram um samba. Muda a relação deles com o resto do trabalho, porque cria uma certa confiança assim, eu sou capaz. As pessoas não acham que são capazes. E outra é um menino, foi um menino. O menino do primeiro ano, a gente tinha como norma na escola, a gente tinha professor de teatro, professor de artes visuais, professor de vídeo e professor de música. Eles escolhem uma área dessas e trabalham durante um período com cada uma dessas linguagens. Esse menino entrou na aula, todo o pessoal no primeiro ano, eles passam por todas essas experiências. Depois eles resolvem para onde eles vão. Ele foi no início, tá? E aí a gente estava fazendo um negócio com música e tal. Sabe o que é, professor? 14 anos. Sabe o que é, professor? Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito devagar, né? Eu sou assim devagar da cabeça. Essa coisa de música, para mim, não dá não, eu não consigo fazer isso. Eu parei a aula, falei, olha, não fale uma coisa dessa. Você entrou nessa escola, você está dando conta de todas as disciplinas, você não é mais burro nem mais inteligente do que ninguém nessa sala. Então, não fale uma barbaridade dessa. É claro que você é capaz. Olha, o menino mudou de cara. Mudou de cara. Eu sei que ele passou, ele dizia que ele não tinha ritmo, não sei o quê, acabou escolhendo música e ficou 3 anos comigo trabalhando lá com música. Era ótimo. O que acontece? Convenceram o menino desde pequenininho, lá, que ele era desafinado, que ele não tinha talento, que ele não sei o quê, que ele era um sujeito esquisito, que ele era diferente, lá, aquele tipo meio descolado, meio encrenqueiro e tal. Então, ele foi marginalizado, pequeno, e acostumou, enfiou a carapuça e vestiu o papel. Então, o trabalho, para mim, essa ideia do que é criatividade, criatividade é um potencial que todas as pessoas têm. As pessoas que estão vivas é porque elas são criativas, elas inventam um jeito de sobreviver. E eu falo dessa ligação de criatividade com o cotidiano, porque a gente não vive nos grandes momentos, a gente vive no dia a dia. Você muda as coisas e muda a sua vida, é como que você faz entre você acordar e você dormir todos os dias. É assim que a gente vive. A gente não vive... As pessoas dizem assim, numa época de política, eu conheci um cara que me dizia o seguinte, é muito fácil morrer pela revolução, o difícil é viver pela revolução. Quer dizer, essa coisa de um momento de arrebatamento, é fácil, você vai lá, se joga na frente e pronto. Mas isso não muda nada no país. O que muda um país é quando você todo dia acorda e todo dia você se compromete que você vai inventar alguma forma nova de viver. E isso é uma dimensão que eu acho que a gente tem que ter em termos de cultura. A gente, às vezes, perde de vista que cultura ela tem um sentido tradicional de que são as obras importantes de arte. Mas tem uma outra concepção de cultura, é que a cultura é o modo de vida das pessoas. É como as pessoas vivem. E o como as pessoas vivem é o cotidiano. Então, as pessoas, às vezes, ficam assim, não, a gente precisa fazer um negócio para levar a cultura ao povo. Precisa levar a cultura ao povo. O povo tem cultura. O que a gente vai levar são outras experiências culturais para abrir o leque, né? Porque é assim que a gente se enriquece. A gente se enriquece quando a gente conhece uma outra pessoa. Quando eu conheço o André, quando eu conheço o Celso, quando eu conheço a Denise, quando eu conheci a Ângela. Isso é que vai... Essa troca enriquece a gente culturalmente. Mas todos temos cultura, todos nós temos um potencial de transformar a nossa vida. Isso é criatividade. Eu acho que é nessa dimensão que a gente tem que trabalhar com a criatividade, com as pessoas. Criatividade não é uma coisa milagrosa, não é uma coisa que os grandes gênios têm, não. Todo mundo tem, né? Só que a gente vive numa sociedade que considera que uns podem e outros não podem. E a gente justifica com isso a desigualdade imensa em que vive o nosso povo. Quer dizer, o cara que se conforma com a ideia, como esse menino se conformava, que ele não é criativo, que ele é devagar das ideias. Quer dizer, a gente precisa cultivar isso. Tem um autor de lá de 1700 que ele diz o seguinte, para que o povo seja feliz e ele possa suportar as agruras de um trabalho assim, não sei o quê, é necessário que o povo seja ignorante. Ele escrevia isso numa época em que o povo, que era ignorante, não sabia ler. Então, ele podia escrever essas barbaridades, que ele estava escrevendo isso para a classe dominante, para quem se aproveitava da ignorância do povo. Hoje a gente tem que superar isso. Foi ótimo, né? Porque os exemplos sempre enriquecem muito, né, a teoria. Então, os exemplos eles são importantíssimos, né?
E aí você falando sobre a questão do cotidiano, o cotidiano, a gente quando vive, né, nos nossos espaços, na nossa cidade, nos nossos bairros, a gente vive esse cotidiano. Eu me lembrei de um autor, até um jornalista como o Celso, o Gilberto de Mello. Ele fala que a gente está envolvido cotidianamente nessa experiência de viver na cidade, viver em comunidade, com 5 grandes atividades, que é o comer, o morar, o caminhar, o conversar e o trabalhar. Então, toda história que a gente vai contar é que tem a ver com o lugar que a gente vive, com quem a gente é, com que cultura que a gente, né, que a gente tem nesse cotidiano, a gente fala dessas coisas quando a gente conta histórias, não é? A gente caminha, a gente conversa, a gente trabalha, a gente come e a gente mora. Isso está sempre envolvido no nosso cotidiano. E aí, eu queria fazer um link com o que o Celso falou lá na primeira resposta, né, dessa importância das narrativas. Né? Como é que será que essas biografias e essas autobiografias que você citou lá, elas podem trazer essa importância? Porque eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa quando eu moro numa cidade, eu sou outra quando eu moro em outra. Né? Porque tem cidades, tem lugares que me possibilitam coisas que outros não. Então, às vezes, eu posso desenvolver criatividade, posso desenvolver alguns dons que umas cidades me permitem, outras não. E eu acho que nas biografias, nas narrativas, isso fica muito claro. Então, como é que é essa história, Celso, que você falou assim, dessas narrativas, né, pelo Brasil, já que você deu aula em tantos lugares, né? Oi, Denise, legal. Eu gostaria só de, antes de responder diretamente a esse questionamento, pegar um pouco gancho nas falas anteriores, né, sobre criatividade. Nós precisamos realmente, como arteterapeutas que trabalhamos com criatividade, ajudar, como bem disse o Marco, né, a desmistificar o que é essa criatividade. Né? As pessoas imaginam que criativo é o Leonardo da Vinci, é o Einstein, né, e que nós, os pobres mortais, não temos esse dom, né, que é uma das abordagens que se fez de criatividade 1000 anos e tantos anos atrás, né? Mas que as pessoas continuam assimilando isso, reproduzindo isso. Então, acho que nós podemos ser arteterapeutas, podemos ser educadores também, e ajudar a desconstruir esse mito, né? Como bem disse o Marco, todos somos criativos, todos nascemos dotados do potencial de criar, não necessariamente de fazer grandes obras, grandes invenções, mas podemos ser criativos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e fazer a transformação que todos nós necessitamos, né? E aí sim, Denise, Ângela, Marco e o André, eu acho que assim, eu gosto muito desse trabalho que a gente faz aqui, que é trabalhar as autobiografias a partir do mapa do Brasil. Então, nós desenhamos um mapa do Brasil no chão, né, com todos os estados, e colocamos os participantes, cada um dentro do seu estado. E ali ele vai contar um pouco, né, do que ele trouxe, né? No caso aqui, eu estou em Campinas, no interior de São Paulo, né? Então, eles estão morando aqui em Campinas. Então, o que eles trouxeram no interior do Piauí, o que eles trouxeram do interior do Maranhão, né? O que eles trouxeram do interior do Paraná, o que veio de Minas Gerais, que são os maiores fluxos migratórios internos aqui na região de Campinas, né? Que são essas regiões mais preponderantes, né? Então, cada um se localiza, os grupos de pessoas se localizam na área do seu estado, que é o mapa do Brasil grande, ocupando toda a sala, e ali ele vai contar qual que é a comida típica do seu estado. O que eles comem no dia a dia? Então, eles têm isso que você trouxe do Gilberto Kujawski, né? O comer, o morar, o caminhar, né? O que a gente tinha de música para cantar do folclore ou das músicas da minha região, né? Que histórias folclóricas o nosso imaginário, as nossas crenças construíram ao longo de todo esse tempo e que ficaram esquecidos da minha memória, porque eu vim para uma cidade onde, para me adequar a essa cidade, eu precisei deixar minha essência, usar o transporte coletivo, trabalhar, perdi a minha essência, mas a minha alma está lá, eu preciso resgatar essa alma. Então, a proposta de trabalhar as autobiografias a partir desse território, do mapa, é nós resgatarmos aquilo que ele lembra, que ele trouxe quando fez o processo migratório. E quando ele fez o processo migratório, como é que ele fez?
né? Lá nos anos 70, até nos anos 80, ele vinha no pau de arara, né? Nos anos 60 ainda, ele vinha no pau de arara, né? E chegava passando por N estados, N cidades, N dificuldades, assim como os nossos antepassados, italianos, espanhóis, portugueses e outros, vieram em terceira classe nos navios com muito sofrimento. Então, como que foi todo esse processo, né? Então, o que ele foi adquirindo, o que ele foi perdendo, e o que naquele momento, ali, naquela cidade em que ele está, ele pode resgatar da sua história e começar a construir a sua autobiografia a partir do resgate da sua essência, do resgate da sua alma. E aí a gente consegue devolver essa identidade para o sujeito e ele vai perceber que todas as dificuldades que ele tem, que todos os problemas que ele tem, o processo que ele passou, não é diferente do meu, que sou também um resultante desse processo, mas de alguém que veio de um outro país da Europa ou de um outro país da África, mas que nós temos muitas coisas em comum, né? Temos todos os 12 passos da jornada do herói, sem a menor sombra de dúvida, né? Então, o que eu posso fazer para contar essa história baseado, inclusive, né, nos passos da jornada do herói e ajudá-lo com que ele construa a sua história, que ele compartilhe a sua história e perceba que tudo aquilo que ele achava, eu sou o patinho feio, não sou, eu sou um cisne como todos os outros. Me descobrindo como cisne, eu posso ser feliz. E aí eu posso me apropriar dos espaços urbanos, dos territórios, eu posso me apropriar do Centro Cultural do Banco do Brasil, eu posso me apropriar de uma praça onde tem uma feira de artesanato, e onde o artesanato que algumas pessoas fazem criativamente é reflexo de toda essa trajetória que eles trouxeram, das tradições das suas avós, tricoteiras, tecelãs, que trabalham com barro, né? Aqui no interior de São Paulo, nós temos a região de Taubaté, que nós temos as figureiras, né? Que fazem figuras maravilhosas a partir do barro, né? E assim sucessivamente, né? Mas, assim, eu queria chamar uma atenção para uma fala do André, que ele falou muito de trabalhar com as comunidades, lá e deu o exemplo da cerâmica. Eu não gravei o nome da comunidade quilombola, André, mas me desculpe, mas, assim, está me preocupando um pouco quando eu ouço falar em cidades criativas hoje em dia, né, que se reúnem em grupos de pessoas, e até a gente algumas vezes vê, eles estão pensando, nós queremos ser uma cidade criativa e estão pensando em tecnologização. Nós queremos ser um polo de tecnologia. Mas a cidade criativa antes precisa ter essa identidade. Nós precisamos dar à população essa capacidade de se enxergar, de se autovalorizar, de resgatar a sua autoestima, e aí sim investir em tecnologia. Não é excluir uma ou outra coisa, mas juntá-las, mas jamais esquecer essa essência. Esquecer as tradições do meu folclore. No meu caso aqui, não tenho o menor pudor em falar, minha avó era bezendeira, parteira, fez mais de 1000 partos, ela dizia que ela nunca perdeu uma criança na vida dela, eu acho isso lindo, maravilhoso, tenho o maior orgulho, né? Minha avó veio no navio da Itália para cá, na barriga da mãe dela, né? Então, essas histórias todas, quantas outras mulheres foram perdendo isso? Porque ser benzedeira, tudo bem, temos movimentos legais de resgate disso, né? Mas ser benzedeira hoje, não, eu não ganho dinheiro, então eu não posso cobrar, se eu cobrar, não vai dar certo, eu vou ser infeliz, então eu vou deixar isso, e eu preciso de dinheiro para trabalhar, e aí a gente vai perdendo essas tradições. Nós não perder a nossa essência. E aí eu penso que a arte-terapia, ela é transformadora, ela é maravilhosa para fazer esse resgate da nossa essência. Então, lembrar para todos nós, arteterapeutas do Brasil todo que estão presentes nesta sala hoje, o que é que eu posso fazer para resgatar essas tradições, a essência de cada ser, de cada brasileiro. Não importa que ancestralidade você tenha, que movimento migratório você tenha passado. O que eu posso fazer para transformar? Então, eu queria deixar esse recado, né? Vamos, sim, sair, né, das nossas coisas. Aqui eu tenho acho que 2 diretoras da TESP, a Ângela me permite, só mais um minutinho, onde tem a Soraya e a Regina Chiesa, né? Nós temos discutido na diretoria da TESP de ir para as instituições e para as praças em São Paulo, levar a arte-terapia. Né? Como esse resgate? Então, isso já é um trabalho, né, de uma cidade monstruosa como São Paulo, de darmos uma contribuição mínima que seja, né, com 10, 20 ou 30 pessoas hoje, 30 amanhã, mas são pessoas que vão multiplicar isso depois, num processo de transformação, que aí daqui daqui uma ou 2 gerações, nós conseguiremos chegar,
fazer com que as pessoas, Marco, consigam falar, não, eu posso pegar um lápis de cor, eu posso pegar um pincel, eu posso pegar um instrumento, eu posso ser criativo na culinária, eu posso ser criativo numa série de coisas. Então, é isso que a gente pode fazer através dessa maravilhosa profissão que é a arte-terapia, do qual todos nós temos bebido nessa fonte, né, e nos tornado felizes e transformadores também porque nós nos transformamos pela arte-terapia. Sim, Celso, acho sua fala fantástica, assim. E eu fico pensando aqui que quando sempre se falava, há uns anos atrás, em cidades boas de se viver, sempre se pensava no conceito de sustentabilidade. Foi o primeiro conceito que surgiu. Mas nem tudo que é sustentável é saudável, né? Então, eu acho que o mote de algum tempo, mas principalmente depois dessa pandemia, é a gente pensar na saúde, né? O que é saudável? Eu acho que nessa acupuntura, a gente, né, que é arte-terapeuta, a gente tem um papel muito primordial. E aí, dentro da área de psicologia, talvez a gente se tomar mais posse de um campo da psicologia que não é tão falado, que é a psicologia ambiental, que justamente traz essa relação, que é o que a gente está falando aqui, mas traz isso para a teoria. A gente, no Brasil, tem até mestrado em psicologia ambiental, tem no Nordeste, acho que tem em Brasília também. Então, eu acho que é um lugar que a gente não precisa fazer mestrado, mas vamos estudar mais sobre psicologia ambiental para a gente tomar mais posse disso. E aí eu passo a palavra para a Ângela para ela fazer uma finalização desse segundo bloco. Mas eu quero falar rapidinho de duas experiências, uma presencial e uma remota, né, dentro dessa ideia das cidades criativas. A presencial, eu creio que você participou também, né, já não me recordo, porque eram muitas pessoas, que era a ocupação que nós fazíamos no Museu da República como arte-terapeutas, não é? Então, nós íamos por um dia inteiro fazer atividades de arte-terapia nos jardins do Museu da República. Ocupávamos também o auditório para falar de temas específicos dos campos de especialização em arte-terapia. E funcionou tão bem que o Museu da República nos convidou para entrar na programação regular deles, né? Para oferecer esse trabalho. Isso não chegou a caminhar por causa da quarentena e tudo mais, mas essa ocupação ela funcionava super bem, porque as pessoas elas descobriam, afinal de contas, o que é isso que é a arte-terapia, né? E aí, ainda dentro da ideia da informação e do direito cultural, se nós ficarmos, digamos assim, reservadamente dentro dos nossos ateliês ou consultórios, fica um pouco difícil as pessoas saberem, fora do nosso círculo, né? Afinal de contas, o que é a arte-terapia, e é uma pena, porque realmente é uma metodologia terapêutica extremamente potente. Mas, como nós estamos ainda meio quarentenados, eu queria falar de uma experiência em ambiente remoto, que eu acompanhei, né, através do relato deles, que é dos arte-terapeutas portugueses de Lisboa, quando a pandemia começou e as pessoas estavam extremamente sofridas. Eles organizaram os círculos de criatividade online, e eram atividades gratuitas, em que as pessoas se reuniam para falar da sua dor, do seu assombro, do seu medo, do seu luto. E, assim, havia muitos brasileiros participando, e não eram brasileiros só que moravam em Lisboa, eram brasileiros aqui do Brasil, morando aqui no Brasil, que souberam desses círculos, e os círculos eram absolutamente gratuitos. Então, para a gente falar de uma cidade criativa, a gente não necessariamente precisa falar só da praça pública. Aí eu vou começar a preparar para fechar, né, o ciclo da roda, que o Marco começou com a questão da solidariedade. Então, os arte-terapeutas portugueses colocaram o que eles sabiam fazer a serviço da população da cidade deles. Isto é uma cidade criativa. E aí, eu fecho a minha fala, né, já me preparando para me despedir, voltando ao filósofo Franco Berardi, que eu gosto muito de trazer a essas rodas, que ele diz que no pós-pandemia nós temos que fazer a reativação política
poética das comunidades. Vamos combinar que arteterapeutas sabem fazer reativação poética como poucos profissionais. Não é a gente ser prosa, não, é que a gente sabe fazer muito direitinho mesmo. Então, vamos nos apropriar do nosso saber, do nosso conhecimento, e vamos cooperar com as coletividades, porque, de verdade, estaremos também cooperando com a gente mesmo. E, Celso, a minha avó italiana também era rezadeira. Pronto, Denise, passo para você. Então, a gente está com o tempo um pouquinho avançado, então agora eu vou abrir a fala para as considerações finais dos nossos convidados, só que eu vou precisar reduzir o tempo um pouquinho, tá? Então, 3 minutinhos para cada um. André, por favor. Obrigado, Denise. Eu vou fechar aqui com mais uma história sobre a questão das cidades invisíveis. Quando eu fiz uma imersão de 10 anos numa companhia de teatro aqui em São Luís, nossa sede era no Centro Histórico. E eu passava praticamente de domingo a domingo dentro desse lugar. Nós ocupávamos um casarão histórico. E isso me trazia uma experiência dessa cidade invisível, que era conectar com as pessoas que moravam nesses casarões, mas que não saíam às ruas durante a semana, porque eram prostitutas, traficantes, filhos das prostitutas, filhos dos traficantes. E no domingo, inusitadamente, o Centro Histórico de São Luís ele é meio inabitável. As pessoas vão às praias, né, e não vão para o centro. Então, essas pessoas saíam de dentro das suas casas, né, e nós conseguíamos olhar essas pessoas, as crianças brincando na rua, as mulheres nas calçadas conversando. E nós tínhamos um projeto chamado Um Tapete Cheio de Histórias, que nós fazíamos sessões de contação de histórias gratuitas, abertas às pessoas, e essa população começou a frequentar esse projeto, as crianças começaram a frequentar. E uma vez eu andando pela rua do Centro Histórico, eu fui chamado por um rapaz que eu identifiquei que era um dos traficantes, né, que atuavam ali no território do Centro Histórico. E eu fui passando, ele me chamou de Gordinho. E Gordinho, vem que eu quero falar contigo. Né? E eu me assustei, eu não conhecia, né, dali, passando, mas eu sabia que ele era uma das pessoas que estavam envolvidas com tráfico no centro. E aí eu falei, pode falar. Ele falou, não, eu quero falar contigo aqui dentro do casarão. E aí eu fiquei, né, numa situação meio difícil de dizer não, mas ao mesmo tempo curioso para saber o que era. Ele falou, não, eu e meu companheiro temos aqui um assunto para falar contigo, eu queria que tu entrasse. E aí eu entrei, eu não tive muita alternativa, entrei, né, com muito receio e confesso que com muito medo também, imagina, né, uma realidade fora do meu cotidiano. E aí, por alguns instantes, eu fiquei ali esperando ele voltar com o companheiro dele, passava ratos enormes, aí eu pude ver a realidade da qualidade de vida dessas pessoas dentro desses lugares completamente abandonados e invisíveis. Logo no instante, eles voltam, os dois, cada um com um cigarrão de maconha na mão, fumando, muito falante, e aí chegou para mim e falou assim, Gordinho, é o seguinte, a gente quer saber como é que tu faz aí para tu poder dar aula de teatro pra gente. E aí eu me desarmei completamente, né? E aí foi quando eu percebi que além de eu estar vendo essas pessoas, elas também nos viam enquanto artistas e o que nós promovíamos dentro daquele território, né? E depois, conversando mais com eles, quem levou a eles o que nós fazíamos foram os filhos deles que frequentavam o nosso espaço. Né? Então, eu queria dividir essa história com vocês, porque eu acho que tem a ver com esse tema da invisibilidade, do território, das histórias, dos afetos, né? E cotidianamente a gente está vivendo isso no nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez, um beijo, Ângela, Denise, Celso, Marco, uma gratidão imensa por poder ouvi-los, muito aprendizado hoje com vocês, Denise também, Ângela, trouxeram falas brilhantes. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Então, agora, Marco, suas considerações finais. Não, eu também queria agradecer, uma experiência assim, deliciosa de conversa aqui, de trocas. Eu estava pensando o que eu ia falar agora no final, e estava me ocorrendo o seguinte, uma experiência também, eu acho que as experiências sempre são mais ilustrativas, mais elucidativas do que os argumentos. Eu dei aula no município durante uma época de música,
E eu entrei no município porque eu tinha sido coordenador de licenciatura durante um tempão, né? Nunca tinha entrado na escola municipal. Eu fiz concurso para o município e entrei no município para dar aula. Fiquei 6 anos lá, porque eu achei que tinha que ter um tempo de experiência, só saí quando não tinha mais condição de continuar, por escolha de fazer mestrado e tal. Mas durante esse período que eu tive no município, eu tinha que dar aula das turmas de 5ª a 8ª série, porque era professor 1, né? Professor 2 é que trabalhava com 1ª a 4ª. Então, mas as crianças pequenas é que precisavam mais de música, né? Você olha aquelas crianças todas lá, aí fiz um projeto, falei lá, eu ia trabalhar com as crianças pequenas. Eu tive que ir na coordenadoria regional para pedir autorização para fazer isso. Falei, não, mas eu vou fazer no meu horário de preparação de aula. Não, mas é bom falar. Bom, fui lá, falei. Aí eu comecei a dar aula para as crianças pequenas. As crianças adoravam, né? Ficava aquele negócio que eles não tinham aula e tal. Mas uma professora me pegou uma vez na saída para me dizer o seguinte, e me disse isso sorrindo, né? Professor, eu não sei por que você perde seu tempo com essas crianças aqui na escola. Ela era a professora da turma que dava aula. Era criança de alfabetização. Era um tipo assim, lourinha de olho azul. Ela falou, professor, é tudo favelado. Essas crianças não vão para lugar nenhum. Ele não vai dar certo, não. Não perca seu tempo. Não sei por que você gasta seu tempo com isso. Eu fiquei tão horrorizado que eu fiquei meio sem saber o que dizer. Eu falei assim, eu acho uma pena que você dê aula para eles. E fui-me embora, porque eu não tinha nada para falar. Quer dizer, então, o que acontece quando a gente pensa nessa coisa da criatividade, quando a gente pensa nessa coisa da solidariedade que a gente estava falando, né? As pessoas se desenvolvem quando você acredita nelas. As crianças, elas precisam que você acredite nelas. Quando eu estava contando essa história do menino de 14 anos, que ele dizia que era fraco da cabeça e batia na cabeça, né? Porque ele não tinha talento, ele não levava jeito para aquela coisa. O que mudou a cabeça do menino foi uma coisa muito boba. Foi um professor, que era um professor mais velho e que era respeitado na escola, que eu era antigo lá, dizer para ele que ele era tão inteligente quanto os outros, que ele era tão capaz quanto os outros. Não precisa falar mais nada do que isso. Eu tive uma vez uma experiência com uma criança muito pequena, quando eu trabalhava com uma escola que tinha pré-escolar, né? Tinha uma vez uma menina que estava chorando lá, e me chamaram, eu era administrador dessa escola, me chamaram, falaram, Marco, veja lá o que você pode fazer com a fulana, porque ela está chorando lá, não quer conversar com ninguém. Eu sentei do lado dela. Eu falei, o que aconteceu? Ela, não, porque as 2 amigas foram chamadas para um aniversário de um menino mais velho, porque os irmãos delas são amigos dele. Aí chamaram a menina, e ela não chamaram. O irmão dela não tinha nada com o assunto. Então, ela estava chorando lá. Falaram, vê se eu dou um jeito. Eu sentei lá do lado dela e falei assim, por que você está chorando? Por que ninguém gosta de mim nessa escola? Falei para ela, que bobagem, você sabe que eu adoro você. Ela olhou para a minha cara e eu saí. Aí voltou a professora, depois de um tempo, falando assim, mas o que você falou para ela? Falei, por quê? Porque ela está toda serelepe lá brincando no pátio. Então, tem umas coisas assim que são muito malucas, né? Você diz assim, às vezes é tão pouco que você precisa fazer, né? E tem um impacto tão grande na vida das pessoas. Eu acho que a coisa da arte e dessa sensibilidade da terapia podem funcionar nessa direção. Quando você não faz pompa com essas histórias, porque não precisa fazer pompa. É só você falar a verdade para as pessoas. Você é capaz, você é querido. Às vezes é só isso. Tem toda a razão. Obrigada pela sua fala. Foi muito bom. Foi muito bom para mim também. Espero que tenha sido bom para você. Para todos nós. Agradecer o convite. Obrigada. Celso, suas considerações finais. Bom, Denise e Ângela, os demais participantes da nossa roda, eu quero só contar uma experiência, né, que a gente, enquanto arteterapeutas, aproveitar as oportunidades que nós temos, né, de executar alguma coisa que tenha com essa valorização da arte e do resgate da autoestima, né. Eu trabalho com produção cultural, com curadoria aqui no interior de São Paulo. Em 2016, 2017, não me lembro exatamente, junto com a Mônica Kimura, que estava na sala até agora há pouco, também arteterapeuta, nós fizemos a curadoria de um festival de artes plásticas numa cidade aqui do interior de São Paulo, em Indaiatuba, uma cidade rica, né, 250 mil habitantes,
E aí nós resolvemos, né, que dentro daquele festival, né, se comemorava o Dia Internacional da Paz. Então, eu falei, vamos fazer alguma coisa pelo Dia Internacional da Paz com a questão de arte? E aí, o que fazer? Então, nós tivemos a ideia criativa, né, de envolver todas as crianças das escolas do ensino infantil da cidade, né, em produção das bandeiras da paz. Então, nós compramos bobinas de algodão, a Secretaria de Cultura comprou pincéis, baldinhos e tinta acrílica, né, porque tinta plástica para tecido, porque não havia esse material nas escolas, e aí nós convidamos os artistas plásticos da cidade, já consagrados, né, a fazerem essa produção da bandeira da paz com cada grupo de crianças da cidade. Aí a nossa intenção era fazer um desfile das bandeiras da paz, né, com esse trabalho, que era um trabalho de arte, mas que tinha ali ensinar que a criança que ela podia fazer alguma coisa que ia ser exposta em algum lugar da cidade. A ideia inicial é que isso fosse feito num desfile, mas aí, no mesmo domingo, teve um evento grande na cidade, que bloquearam várias avenidas da cidade, e nós não pudemos fazer. Então, nós plantamos as bandeiras da paz em frente ao centro de convenções da cidade, né, onde nós fizemos um evento musical, com uma banda sinfônica, um coral maravilhoso, onde os ônibus trouxeram as crianças e os seus pais para assistirem esse evento e ver as bandeiras da paz plantadas por essas crianças. Gente, arrepia só de lembrar os pais fotografando os seus filhos com a sua bandeirinha de paz. Quer dizer, o meu filho pode ser um artista, o meu filho pode fazer arte, não é só a arte que eu vejo no cinema, no teatro, na televisão, que é distante de mim. O meu filho sabe pegar um pincel e sabe mexer com tinta. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. E foi uma oportunidade, né, que nós, como arteterapeutas, os dois, eu e Mônica Kimura, pensamos isso, vamos usar a curadoria artística com o nosso trabalho pela cultura de paz e não violência, com a arte-terapia. E deu esse evento que ficou na história da cidade. Então, gente, a gente também precisa ter essa predisposição para sermos criativos e aproveitarmos todas as oportunidades que nós temos de sermos transformadores. Fique esse recado para todos vocês. Obrigado pela oportunidade, Ângela, Denise, André, Marco, prazer imenso estar com vocês, que essa rede se propague e continue fazendo isso pelo bem do nosso país. Obrigado. Sim, agradeço, Celso, agradeço, André, agradeço, Marco. Então, só as minhas palavras finais são para que a gente não se esqueça que as nossas cidades têm alma e são feitas de pedra e de carne. Então, passo para a Ângela para as suas despedidas. Sim, serão brevíssimas. Obrigada a todos, né, nossos convidados, né, pessoas tão queridas. Denise, você foi brilhante no seu trabalho, né, de debatedora. E assim, eu creio que a mensagem, né, para todos os arteterapeutas é que nós temos um instrumento muito potente nas mãos. Talvez valesse a pena a gente pensar por que será que, de repente, arte e cultura passou a ser uma coisa tão, assim, para ser silenciada, garroteada, sucateada, perder financiamento? Será que não é porque é importantíssimo, porque tem um poder de transformação subjetiva, coletiva, incrível? Vamos pensar nisso. Nós somos mediadores dessa história. Está nas nossas mãos. Muito obrigada a todos. Eu acho que foi uma linda roda. Muito obrigada.